Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, senhores e senhoras que nos assistem pela TV Senado, nos assistem nos ouvem pela nossa Rádio Senado, bem como os participantes das redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar essa nossa participação no dia de hoje, exatamente destacando o compromisso que o PMDB manifestou hoje na tribuna desta Casa, sobre um projeto de nossa autoria, cujo relator é o senador Armando Monteiro, que trata exatamente da redução da indexação da dívida pública dos estados e dos municípios em relação ao governo federal. Senhor presidente, essa é uma questão de absoluta justiça para com os estados brasileiros que estão sendo, neste momento, penalizados pelo um custo de financiamento da dívida absolutamente inapropriado ao custo de mercado. Isso não tem impacto sobre a lei de responsabilidade fiscal, ao contrário, isso trata-se de uma outra lei ordinária que indexou a questão da dívida pública, e no caso do Estado do Amazonas, só para que Vossa Excelência tenha uma dimensão dessa questão, o Estado do Amazonas acabou de aprovar no dia de ontem, nesta Casa, um empréstimo de 280 milhões de dólares a um custo anual de 2,46% de juros ao ano. Senhor presidente, para que Vossa Excelência, senador Armando Monteiro, tenha uma ideia, o Estado do Amazonas aprovou ontem aqui, com voto de Vossa Excelência e de demais senadores e senadoras, um empréstimo cujo custo anual deste empréstimo será de 2,46% ao ano. O Estado do Amazonas está pagando hoje, na dívida pública interna do Brasil, quase 14% de juros ao ano, numa demonstração de que é absolutamente inadequado e injusto o custeio da dívida pública para com os estados e para com os municípios. Não cabe mais a indexação como proposta à altura que a lei foi feita. Lá atrás era uma outra realidade, o custo do financiamento era outro, e neste momento isto causa grandes prejuízos. Para que Vossas Excelências possam ter uma ideia, no caso do Estado do Amazonas, isso aumentará a capacidade de investimento do Estado do Amazonas em 500 milhões de reais, R$500 bilhão. Agora, o que é injusto é que um Estado que está pagando R$500 bilhão a mais de juros pela dívida pública, no relatório apresentado hoje pelo ministro da Educação, aqui no Senado da República, mostrou-se, senador Armando Monteiro, a grande desigualdade que tem na questão do analfabetismo infantil no Brasil. Média nacional, 15,5%. Os estados do Norte e Nordeste possuem quase 10% a 12% a mais, portanto, quase o dobro, e em alguns casos quase o triplo da média nacional de analfabetismo infantil. Enquanto isso, esses estados, como acabamos de ouvir aqui no discurso do senador Wellington Dias, que já foi governador do importante estado do Piauí, estão sendo penalizados. Não dá para compreender essa questão. Esta é uma matéria que já tramita nesta Casa há algum tempo. Há uma discussão, inclusive, com o próprio governo federal. É importante dizer que há simpatia da presidenta da República sobre o tema. Dito aqui pelo senador Wellington Dias, o próprio ministro da Fazenda entende de que é importante fazer esta ação. É hora, portanto, senhor presidente, e aqui, senador Armando Monteiro, é extremamente importante que nós que somos membros da CAI possamos, na Comissão de Assuntos Econômicos, que tem tanta preocupação com a capacidade de investimento deste país e a capacidade de investimento dos estados e dos municípios, possa tomar uma decisão importante. Creio que o PMDB, ao fechar a questão com esta matéria na reunião de bancada do dia de hoje, juntamente com o presidente Sarney,
toma uma importante decisão a todos os estados brasileiros, mas de forma muito especial àqueles que são mais pobres, àqueles que precisam de mais receita e que precisam de mais investimentos, até para diminuir as desigualdades regionais que existem no nosso país. O estado de Vossa Excelência, o estado de Alagoas, é um dos estados mais penalizados pelo custo do endividamento e do autoendividamento do estado de Alagoas. Portanto, essa é uma questão que não há o que se discutir. Quero também abordar, senhores senadores, senhor presidente, a questão da resolução 072, que trata do corredor de importação com incentivo de ICMS para bens estrangeiros. É preciso dizer que no momento em que nós vivemos uma crise mundial, o mercado doméstico brasileiro é alvo de ataque permanente dos países exportadores, principalmente países como a China, que tinham exatamente no mercado europeu, no mercado americano, a grande alavanca para suas exportações e que financiavam o seu crescimento. Agora, incentivar bens finais, bens de consumo com isenção de ICMS é efetivamente importar empregos. É efetivamente desempregar brasileiros e exportar empregos para a China, para a Coreia, para Taiwan, para Vietnã, para a Tailândia, para outros países. Portanto, estabelecer uma discussão que seja criteriosa. É bem verdade, nós não podemos tratar as situações de forma igualitária ou de forma radical. Veja, senador Armando Monteiro, Vossa Excelência que tão brilhantemente presidiu a CNI. O Brasil exporta minério de ferro in natura para a China e exporta dando isenção de ICMS. Depois nós importamos o aço, dando incentivos fiscais de novo para a geração de emprego, mais uma vez no exterior, sobre recursos naturais não renováveis brasileiros. Ora, há algo de errado nesta política. Agora, temos que ter também a consciência de que precisamos fazer um debate e uma graduação com relação a isso, porque o aço tem impacto na construção civil, tem impacto, portanto, no programa Minha Casa Minha Vida, tem impacto, portanto, na inflação brasileira, que precisa também ter um equilíbrio. É preciso, portanto, desonerar os bens que competem, aliás, onerar os bens que competem com bens finais de consumo fabricados no Brasil e estabelecer um equilíbrio com relação aos bens e insumos que ajudam a competitividade da indústria da construção civil, que ajudam a competitividade de outras indústrias que dependem de insumos estes que são fundamentais até para manter o centro da meta da inflação e para manter a nossa economia aquecida com geração de emprego e renda dentro do nosso país. Eu creio que esses pontos são pontos importantes que hoje, na reunião da bancada do PMDB, foram discutidas e que tiramos um grande entendimento e, obviamente, tiramos uma conclusão importante de um partido que tem um papel a desempenhar nesta casa. Eu ouço com muito prazer o senador Armando Monteiro sobre o tema. Senador Eduardo Braga, eu me congratulo com Vossa Excelência. Sua palavra é importante nessa casa. Vossa Excelência tem sintonia com essa agenda, sobretudo essa agenda que diz respeito ao equilíbrio federativo do Brasil, e conheço bem as preocupações que Vossa Excelência tem com a questão do desenvolvimento regional, com a necessidade do Brasil realizar um desenvolvimento espacialmente equilibrado. E sabe, Vossa Excelência, que, infelizmente, esse modelo de incentivos terminou produzindo situações absolutamente distorcidas como essas que Vossa Excelência tão bem retrata aqui.
esse paradoxo do Brasil exportar matéria-prima sem que isso proporcione nenhuma receita aos estados de origem e, ao mesmo tempo, através de um modelo de incentivos equivocado, criar esses corredores de importação que, ao final, significam exportar empregos, porque nós já temos uma realidade cambial que desfavorece a competitividade do produto nacional e, além disso, ainda concedemos incentivos a produtos importados. Portanto, eu acho muito importante que a bancada do PMDB, através da decisão que foi tomada hoje, se alinhe claramente, alinhe uma posição clara na defesa dessas posições. E quero também dizer a Vossa Excelência que, sobre a renegociação da dívida dos estados, eu tenho certeza que vamos construir uma solução equilibrada, negociando com o governo federal, porque Vossa Excelência bem sabe que o governo é sensível nessa questão, mas não podemos aceitar de forma nenhuma a manutenção dessas condições que penalizam de forma drástica os estados, subtraindo recursos preciosos que podiam estar sendo investidos para a resolução desse passivo social que os estados acumulam e ainda para a ampliação da própria infraestrutura física, já que os estados teriam acrescido a sua capacidade de investimento. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência e quero dizer que estou absolutamente alinhado, em que pese não integrar a sua bancada, mas eu me sinto, nesses temas e em outros, um liderado de Vossa Excelência aqui nessa casa. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu integro a bancada de Vossa Excelência, porque a bancada de Vossa Excelência é aquela que quer ver a diminuição das desigualdades regionais, é aquela que quer ver a diminuição das desigualdades econômicas e sociais neste país, quer ver a geração de emprego e renda, o desenvolvimento e o progresso do nosso país. E tenho efetivas esperanças, senador Armando Monteiro, de que nós vamos efetivamente encontrar um caminho que não demore mais, porque, como Vossa Excelência bem sabe, como empresário bem-sucedido que é, nós não podemos mais aguardar. Nós estamos aproximadamente há 1 ano negociando com o governo federal a questão do indexador da dívida pública dos estados. Vossa Excelência lembra que no final do ano passado estive com Vossa Excelência conversando sobre o tema. Estamos reiniciando o ano, estamos praticamente no mês de março, e eu não tenho dúvidas de que nós haveremos de encontrar uma solução no curto prazo, sendo Vossa Excelência o relator deste projeto de nossa autoria, que vai trazer aos brasileiros que vivem nesses estados uma capacidade de investimento que vai melhorar o crescimento econômico do Brasil no momento de crise internacional no segundo semestre. Isto tem impacto imediato no estado de Pernambuco, no estado do Amazonas, no estado de Alagoas, no estado do Espírito Santo, em todos os estados brasileiros, porque estes recursos existem, só que hoje são canalizados para o pagamento de juros de dívida pública que não deveria ser pago, porque o mercado não cobra mais esses juros e, portanto, estes juros precisam ser efetivamente revistos. A minha esperança é enorme em função da posição e do compromisso de Vossa Excelência. Eu ouço a senadora Vanessa Graziotin com muito prazer. Muito obrigado, senador Eduardo, e eu quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. E, de fato, essa é uma questão que nós precisamos enfrentar. Ontem, numa conversa com o presidente Sarney e vários outros senadores e senadoras, o presidente Sarney, senador Armando, relatava algo que ele considera inédito. Recebeu em seu gabinete ontem representante de trabalhadores e do empresariado exatamente pedindo uma celeridade do Senado para a votação da Resolução 72. E nenhum estado, talvez, seja tão atingido como o nosso Amazonas. Nenhum estado, porque
isso faz com que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus percam o mercado dentro de uma concorrência desleal, de uma concorrência predatória, não é? Então, eu quero cumprimentá-lo e aqui dar o meu testemunho de como Vossa Excelência, como o senhor tem se dedicado muito a esse tema, se dedicado muito. Eu tenho a convicção plena que nós teremos condições ainda nesse primeiro semestre, senador Eduardo Braga, de debater essa questão. Agora, o que me preocupa é que, e nós já debatemos muito na Comissão de Assuntos Econômicos, é o fato de iniciar uma reforma tributária assim. A pior coisa, o pior dos mundos é uma reforma tributária fatiada. Acho que nós precisamos também convencer o governo que o Brasil é uma junção de 27 unidades e que nós precisamos encontrar o equilíbrio, sem que nenhuma perca, não é? E o nosso caso é especial, o Amazonas é especial porque tem um regime especial e um regime que contribui muito com o desenvolvimento nacional e com a questão ambiental. Aliás, o Brasil tem sido destaque internacionalmente, em grande parte, nós somos responsáveis por isso. Vossa Excelência, enquanto governador, encomendou um estudo muito importante. Hoje não é discurso de senador ou de deputado, ou de senadora ou de deputada. É algo comprovado. A Zona Franca efetivamente ajuda na preservação da maior riqueza que o Brasil tem, que é a sua diversidade biológica. Então, parabéns pelo pronunciamento e, mais do que isso, pelos seus encaminhamentos, senador. Eu é que agradeço a Vossa Excelência, dizendo que Vossa Excelência tem toda a razão. Veja a questão, por exemplo, das motonetas. E eu chamaria a atenção do senador Armando Monteiro para essa situação. Senador, preste bem atenção. Nós, no Polo Industrial de Manaus, fabricamos motocicletas, motonetas. Praticamente 100% da indústria da América do Sul está baseada no Polo Industrial. Graças a esses corredores de importação, com benefício desta maneira, nós estamos perdendo a competitividade em motocicletas de 50 cilindradas até 80 cilindradas, porque estas motocicletas entram pelos portos dos estados que dão esse benefício e acabam desempregando manauaras. Manauaras esses que acabam tendo que se deslocar para o interior da floresta, pressionando o quê? O desmatamento, o desenvolvimento sustentável, numa demonstração inequívoca de que o Polo Industrial de Manaus é o mais bem-sucedido modelo de desenvolvimento sustentável deste país. Portanto, o caminho é por aí. Eu gostaria, senhor presidente, no tempo que me resta, de registrar mais duas situações. Uma é que na Comissão de Ciência e Tecnologia, no dia de hoje, nós fizemos uma audiência pública com portadores de necessidades especiais para tratar questões de telefonia móvel para esses portadores de necessidades especiais, ou com deficiência visual ou auditiva, bem como a questão do acesso à banda larga. E está tramitando no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados, a MP 549. Pasmem, senhoras e senhores senadores, nós damos desoneração fiscal para a importação de bens que vão concorrer com a nossa indústria e desempregar os brasileiros e cobramos imposto dos portadores de necessidades especiais para que eles possam ter acesso às novas tecnologias de comunicação e de transmissão de dados. Isso é absolutamente injusto, quando que a justiça tributária é uma das ferramentas mais importantes que a questão tributária possui na sua política de desenvolvimento e de equilíbrio das desigualdades. Apresentei um requerimento à nossa bancada, senhor presidente, pedindo a indicação para a relatoria desta matéria, por entender ser de justiça e de direito humanitário dar a esta parcela dos brasileiros, portadores de necessidades especiais, incentivos fiscais para que eles possam se comunicar, para que eles possam trabalhar, para que eles possam estar inseridos na acessibilidade de um mundo moderno no qual o Brasil está inserido. Por fim, e não menos importante, senhor presidente e senhores senadores, o Amazonas vem enfrentando, tal qual o estado do Acre, uma enchente que está a preocupar todos nós no Amazonas.
Estive hoje com a ministra Idely Salvati, levando um pleito do governador Omar Aziz, governador do estado do Amazonas, para que o governo federal possa, a exemplo do que já aconteceu, senadora Vanessa, em 2009, o governo federal possa fortalecer uma das ações em que o Amazonas foi, mais uma vez, inspirador de uma política nacional, porque o Amazonas implementou pela primeira vez, quando eu estava no governo, o SOS Enchente, que era um cartão em que nós levávamos recurso para que as pessoas pudessem, com rapidez, se mobilizar, comprando as suas necessidades de acordo com... Tivemos a oportunidade de apresentar o pleito do governador à ministra Idely, que está tratando com a senhora presidenta da República, nossa querida presidenta Dilma Rousseff, e eu quero aqui, da tribuna do Senado, fazer um apelo à presidenta Dilma Rousseff que nos ajude com uma bolsa do SOS Solidariedade, do SOS Enchente, para 30 mil famílias no estado do Amazonas, no valor de R$400. Assim, nós estaremos ajudando a minorar o sofrimento daqueles que estão enfrentando uma das maiores enchentes da história do Rio Purus e do Rio Juruá, no estado do Amazonas. Muito obrigado, senhor presidente.